Fala pessoal, tudo bem? Everton Veríssimo por aqui, trazendo nesse vídeo o método LIAT, que vai te ajudar a resolver integrais por partes, tá? Pelo menos uma boa parte das integrais por partes vai ser possível, né, tá resolvendo a partir desse método. Bom, então para a gente começar, né, o primeiro detalhe que precisamos entender é justamente o que é que significa essa sigla, né, LIAT. Certo? Então, essa sigla, na verdade, são as iniciais de tipos de funções, né? O L refere-se à função logarítmica, tá bem? O I vem de inversa trigonométrica, né? Portanto, as funções arcosseno, arcocosseno e assim por diante, né? Então, inversa trigonométrica. O A, né, que trata-se das funções algébricas, o que inclui as funções polinomiais, né? O T refere-se à função ou às funções trigonométricas, né? Certo? Então, seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente. E, por fim, né, o E, que remete à função exponencial. Tudo bem? Então, a gente vai estar utilizando essa ferramenta aqui, né, para resolver integrais por partes, né? Então, nesse sentido, é preciso a gente relembrar, né, exatamente qual que é a fórmula de integração por partes, né? E, trazendo essa formulação, né, vamos lembrar que a fórmula de integração por partes ela é dada pela seguinte expressão, né? A integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Então, essa fórmula aqui, né, é a fórmula que a gente utiliza para resolver integrais por partes, né? Muito bem. Então, de que maneira a gente vai estar utilizando, né, o método LIAT, né, dentro dessa formulação, né? Bom, então, como exemplo, né, nós temos o seguinte. A integral de x vezes seno de x dx. Tá bem? Então, de que maneira a gente vai estar utilizando o método LIAT na resolução, né, de integrais por partes? Bom, o primeiro procedimento que nós precisamos fazer, né, é analisar aí os tipos das funções, né? Ó, vejamos aqui o seguinte. Nós temos aqui um produto de duas funções, né, em que uma dessas funções trata-se de uma função trigonométrica, né, que é a função seno de x, e a outra função trata-se de uma função polinomial de primeiro grau, né, e por assim ser uma função algébrica, não é isso? Então, dentro, né, da sigla LIAT, observe que, né, seguindo uma sequência aqui de cima para baixo, né, a gente observa que a função algébrica aparece em terceiro e a função trigonométrica ela aparece em quarto, não é isso? E isso vai determinar o que na resolução? Bom, isso vai determinar o seguinte, gente. Quando a gente começa a resolver uma integral por partes, né, a gente tem que atribuir uma das funções a u. E nesse sentido, né, seguindo essa direção de cima para baixo, né, como a função algébrica ela aparece antes da função trigonométrica, né, a gente vai estar atribuindo a u exatamente a função aqui x. E o que restou dentro da integral, que no caso aqui trata-se de seno de x dx, não é isso? A gente vai atribuir a dv. Então, dv vai ser igual a quem? A seno de x dx. Tudo certo? Então, nesse caso, ó, observe que a gente já tem alguns elementos que compõem a formulação de integral por partes, né? Temos o u e temos o dv. O que é que nos falta? Bom, nos falta encontrar a derivada de u e também quem seria v, né? Bom, mas como a gente já tem u, a gente pode aqui tranquilamente determinar quem é a derivada de u. E
a derivada de u, né, seria a derivada da função x, então derivar x em relação ao próprio x, né, isso vai implicar que du vai ser igual a 1 dx, ou simplesmente, né, podemos dizer aqui que a derivada de u vai ser igual a dx. Por outro lado, né, encontrar v, né, se nós temos a derivada de v, ora, para encontrarmos a função original, basta que a gente integre a derivada, né? Então, integrar a função seno de x dx, né, ao realizarmos essa integral, né, a integral da função seno de x vai ser menos cosseno de x. Certo? Então, com todos os elementos que compõem a formulação de integral por partes, né, certamente a gente pode partir para o uso dela, né? E aí, né, trazendo aqui mais uma vez, quem que é essa fórmula, né? Ó, a integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Portanto, a integral de u dv, né? Ora, u é x, né? dv é seno de x dx. Portanto, x vezes seno de x dx. Né? E aí perceba que exatamente, né? Trata-se da função que nós estamos querendo determinar a integral, né? Vai ser igual a quem? A u vezes v, portanto, x vezes menos cosseno de x, né? Que nós podemos simplesmente reescrever como menos x cosseno de x, não é isso? Menos a integral de v du. Então, quem é v, né? Menos cosseno de x. Né? Quem é du? Dx. Não é isso? Então, substituindo, teremos aqui menos cosseno de x dx. Bom, então, né, feito o uso aí, né, da fórmula de integral por partes, agora cabe a gente a desenvolver, né? E aí nós temos aqui ó, a integral de x vezes seno de x dx igual a menos x cosseno x. E aí fazendo a relação de sinal aqui, né, gente, ó, observe que vai ficar positivo, né? Então ficaríamos aqui com mais a integral de cosseno x dx. Tudo bem? E aí, note que, né, a integral de x vezes seno de x dx vai ser igual a menos x cosseno x mais a integral de cosseno x dx. E aí a integral de cosseno x, né, dx vai ser seno de x. Tudo bem? Como trata-se de uma integral indefinida, né, nós temos que colocar a constante de integração, não é isso? Bem, então vamos para um segundo exemplo aqui, tá? Nesse segundo exemplo, nós temos aqui a integral de x vezes ln de x dx. Tá? Então, por onde é que a gente vai começar? Analisando o tipo das funções, né? Aqui você tem uma função logarítmica, né? E você tem aqui uma função polinomial do primeiro grau, né? Ou seja, uma função algébrica, tá bem? Então você tem aí um produto de uma função algébrica com uma função logarítmica. Então, analisando, né, dentro da sigla LIAT, né, mais uma vez, o que é que nós temos, né? Analisando de cima para baixo, tá, gente? Conseguimos perceber a partir disso, né, que a função algébrica ela aparece em terceiro, enquanto a função logarítmica ela aparece em primeiro, né? Então, nesse sentido, né, quando nós formos aqui atribuir uma das funções a u, né, de acordo com a sigla LIAT, né, nós devemos atribuir a u aqui quem aparece primeiro de cima para baixo, ou seja, nesse caso trata-se da função logarítmica, né? Então, u vai ser igual a ln de x. Tá bem? Então, nesse sentido, né, o que restou dentro da integral, a gente atribui a dv. Então, dv vai ser igual a x dx. Bom, então, a partir disso, o que é que nós fazemos agora? Ó? Encontramos a derivada de u. Então, derivar ln de x.
A derivada de ln de x, né, vai dar 1 sobre x dx, é isso? E encontramos a partir da derivada de v, vamos achar v, né? Então, nesse sentido, a gente vai integrar x dx. Então, integrando x dx, a integral vai ficar x ao quadrado sobre 2. Tá certo? Então, temos todos os elementos aí que compõem a fórmula de integração por partes, então vamos utilizá-la. Então, nesse sentido, né, a integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. A integral de ln de x vezes x dx, né, isso substituindo aqui tanto u como dv, ou seja, né, trata-se aqui da integral de x vezes ln de x dx, né, que é a integral que a gente está em busca. Vai ser igual ao produto de u vezes v, então, produto de ln de x vezes x ao quadrado sobre 2, menos a integral de v du. Portanto, v é x ao quadrado sobre 2, vezes du, que trata-se aqui de 1 sobre x dx. Tá certo? Então, vamos desenvolver essa expressão que nós temos, né? E aí, observe, né, que aqui é possível fazer uma simplificação, né? Ó. Certo? Então, fazendo uma simplificação aqui por x, tá, gente? Então, nesse sentido, né, nós passaremos a ter o seguinte. A integral de x vezes ln de x dx vai ser igual a ln de x vezes x ao quadrado sobre 2, menos, né? Levando em consideração a simplificação que foi feita, né? Sobrou x, então x vezes 1 sobre 2 vezes 1, não é isso? Então, ficaríamos aqui com a integral de x sobre 2 dx. Portanto, a integral de x vezes ln de x dx vai ser igual a ln de x vezes x ao quadrado sobre 2, não é isso? E olha só, gente, o que é que nós podemos fazer aqui, né? Nós podemos simplesmente, né, retirar aqui o 1/2, né, que está representado aqui nessa expressão, né? Porque se nós observarmos, né, e aqui eu vou apagar, tá? Só para que fique claro isso, x sobre 2, né, isso, ó, é a mesma coisa que termos 1/2 vezes x, tá certo? Então, nesse sentido, ó, nós temos aqui uma constante que está multiplicando o x. Essa constante é 1/2. Né? Existe uma propriedade que nos dá a possibilidade, a partir disso, né, de tirar essa constante da integral. Tá bem? Ó, então, vou tirar aqui 1/2. Né? Ó, então, ficaríamos aqui com menos 1/2 vezes a integral de x dx. E aí, para finalizarmos, né, falta aí resolver essa integral. Então, a integral de x vezes ln de x dx vai ser igual a ln de x vezes x ao quadrado sobre 2 menos 1/2 vezes a integral de x dx vai ser x ao quadrado sobre 2. Por se tratar de uma integral indefinida, né, vamos colocar aqui a constante de integração. Né? Então, está aqui o mais c representado. Tá? E a gente ainda pode reescrever nessa expressão final, né? E aí a gente chega à conclusão que a integral de x vezes ln de x dx vai ser igual a ln de x vezes x ao quadrado sobre 2 menos 1 vezes x ao quadrado, vai resultar x ao quadrado sobre 2 vezes 2, 4, mais c. Tá bem, gente? Então, esse é o resultado aí, então, para a integral de x vezes ln de x dx. Pessoal, vou ficando por aqui. Se gostou, larga um joinha, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa desse conteúdo também.
Tá certo? Então, é isso, gente. Até a próxima.